Bom dia, meninos do ensino médio da Fundação Casa 3. Tudo bem com vocês? E aí, vocês conseguiram matar um pouquinho da saudade que vocês estavam das melhores aulas de história da vida de vocês? Porque eu não, e é por isso que eu voltei e tô aqui de novo, pra gente continuar tendo as melhores aulas de história das nossas vidas. Hoje, a gente vai continuar no mesmo período que nós estávamos estudando, que é a pré-história. Só que a gente vai ver a pré-história hoje de uma maneira diferente. Nós vamos vê-la através das fontes históricas e da história da alimentação. Então a gente vai pensar um pouquinho sobre a Revolução Agrícola e vai comparar a Revolução Agrícola com a Revolução Verde. Só fazendo uma pequena explanação do que é cada uma das coisas. Vocês vão ver um vídeo sobre o que é a Revolução Agrícola, que vai falar muito melhor do que eu, obviamente, porque eles têm melhores materiais para edição. Só por isso, porque se eu tivesse eu fazia igualzinho, ó, até melhor. Tô brincando. Mas o vídeo tá bem claro, a linguagem tá bem fácil de entender e eu espero que vocês gostem. Mas, só para deixar claro aqui, a Revolução Agrícola ela é um evento que ocorre durante a pré-história. Ela marca a transição dos períodos paleolítico e neolítico. Então, só lembrando daquela linha do tempo que eu desenho toda a aula na lousa para vocês. Dentro da pré-história eu tenho o paleolítico, do surgimento do homem até o desenvolvimento da agricultura, e o neolítico, do surgimento da agricultura até o surgimento da escrita, que é a nossa última aula, que falava lá dessa transição, da escrita para o começo da história, da crítica e tal. Enfim, não vou entrar nesse âmbito hoje. Então, a gente sabe que a pré-história é dividida nesses dois períodos e esses períodos eles são divididos pela Revolução Agrícola, ou seja, pelo desenvolvimento da agricultura. Então, Revolução Agrícola é esse evento, esse marco que ocorre na pré-história, que divide esses dois períodos, caracterizado pelo desenvolvimento da agricultura e que vai impactar e muito a vida das pessoas naquele período. Por isso que foi uma revolução. Uma revolução não é quando o negócio muda completamente, muda totalmente. Então, o desenvolvimento da agricultura vai mudar totalmente a maneira como as pessoas viviam. O estilo de vida delas, o cotidiano delas. Tipo, aquilo que você faz quando você acorda vai mudar a partir do desenvolvimento da agricultura. Porque antes, quando eles viviam de maneira nômade, ou seja, sem ter uma residência fixa, eles viviam da caça e da coleta. O humano acordava, ele tinha que fazer o quê? Fazer o corre para conseguir colocar comida na mesa naquele dia. Colocar comida na mesa é a jeito de falar, tá? Obviamente não tinha mesa porque não tinha nem casa direito. Eles só se abrigavam em cavernas ou em lugares onde eles ficassem protegidos dos outros animais e do frio, enfim. Continuando. Então, isso vai mudar o cotidiano deles totalmente. Ou seja, eles vão acordar e vão fazer outra coisa a partir do momento que desenvolve a agricultura. Por isso é uma grande revolução, tá bom? Vai mudar o estilo de vida, vai mudar a organização social, vai mudar um monte de coisas. Então, agora eu vou ficar pequenininha ali no cantinho, ó, e vou ler o roteiro com vocês, dar mais algumas explicações. Espero que vocês gostem dessa aula que eu preparei com muito carinho. Tô morrendo de saudade de vocês. Vamos lá então, meninos. Eu tenho aqui o mesmo roteiro que tá aí com vocês. Então, o que vocês vão fazer hoje? Primeiro, assistir esse vídeo com as orientações da professora linda maravilhosa de vocês. Segundo, assistir o vídeo sobre Revolução Agrícola. É um vídeo curtinho, muito fofinho, que dá para entender de uma maneira muito fácil o que foi a Revolução Agrícola. Depois, ler esses dois fragmentos de texto. Não vou nem chamar de texto, que é um parágrafo, né? Ler esses dois parágrafos aqui. Um sobre a Revolução Agrícola e outro sobre a Revolução Verde. E, por último, responder essas 10 questões no seu caderno. Vamos lá? O tema da aula vocês já sabem que são as fontes históricas e a pré-história. Então, como que essas duas coisas elas podem ser interligadas e me ajudar a desenvolver esse descritor aqui, ó? Analisar os processos históricos sociais aplicando conhecimento de várias áreas do saber. Hoje a gente vai fazer isso utilizando a história da alimentação. Então, a gente vai usar uma outra área do conhecimento para pensar sobre fontes históricas e sobre a pré-história, sem perder de vista os processos históricos que levam ao nosso dia hoje, ao nosso cotidiano. Então, como vocês puderam ver lá no vídeo, a Revolução Agrícola ela foi um marco naquele momento em que ela ocorreu. Ela foi uma revolução. O que é uma revolução? É uma grande transformação, uma mudança total em alguma coisa. E o que mudou? Mudou a maneira como os homens daquele período se relacionavam com a alimentação. Eles puderam
parar de ficar mudando de um lugar para o outro, porque eles aprenderam a plantar os seus próprios alimentos e, portanto, também começaram a criar os animais para serem abatidos. Então, a Revolução Agrícola, ela vai mudar totalmente a dinâmica de vida das pessoas na pré-história, tanto que ela é um marco de transição entre o período paleolítico e neolítico. Paleolítico, quando os seres humanos ainda eram caçadores e coletores, alguns livros vão chamar de primitivos, e neolítico, quando esses homens eles vão se sedentarizar. Quando eu falo homens aqui, é no sentido de espécie humana, homens e mulheres, tá? Não é que os homens ficaram sedentários e as mulheres continuaram lá na caça e coleta. É homens no sentido de humanidade. Então, no período neolítico, esses homens se sedentarizam. O que é se sedentarizar? Se sedentarizar é poder ter uma vida com menos movimentação. Uma pessoa sedentária, vocês viram lá na aula de educação física da professora Roberta, que é uma pessoa que não faz nada, né? Vulgo encostado, lagarto, preguiçoso. Então, os seres humanos nesse período, eles puderam ficar um pouco mais suave, um pouco mais de boa ali na casa deles, no quintal deles. Por quê? Porque antes eles tinham que ficar caçando, tinham que ficar mudando de um lugar para o outro conforme acabava a oferta de alimento numa região. A partir do momento que eles aprendem a plantar, eles podem ficar ali na casinha deles e, consequentemente, isso vai dar origem às primeiras sociedades, porque daí eu tenho um processo de propriedade. Passa a surgir a terra, que é minha. Esse conceito de meu e seu não existia porque era tudo de todo mundo. As pessoas elas caçavam e coletavam de acordo com as suas necessidades e praticamente de maneira instintiva. A partir do momento que essas pessoas elas passam a se organizar para plantar, colher, criar animais, eu tenho o surgimento dessas primeiras sociedades, que é a nossa próxima aula. E eu não vou dar mais spoiler do que isso. Continuando. Então, Revolução Agrícola, ok? Foi um marco de transição que ocorreu na pré-história entre o período paleolítico e neolítico, marcado pelo desenvolvimento da agricultura, que possibilitou ao ser humano deixar de ser nômade e se tornar sedentário. Revolução Verde. Revolução Verde, ela também foi uma grande revolução na maneira como a gente se alimenta, só que ela é bem mais recente. Ela aconteceu já na história contemporânea, especificamente no século XX. Então faz muito pouco tempo em comparação com a Revolução Agrícola, que foi há 12 mil anos praticamente. Então a Revolução Verde, ela foi o momento em que os seres humanos começaram a aplicar técnicas industriais, conhecimento científico, biológico, químico na produção de alimentos. Então, foi a partir da Revolução Agrícola que eu tenho uma modernização da indústria de alimentos. Essa modernização da indústria alimentícia, que começa na agricultura, ela vai se expandir para as mais diversas áreas até chegar no que a gente tem hoje. Que hoje a gente consegue produzir praticamente tudo em fábricas que a gente come. Tirando os itens básicos mesmo da agricultura, como frutas e legumes, que ainda assim eu tenho um processo industrial aplicado na produção deles. Quando eu penso, por exemplo, num macarrão ou numa bebida, num refrigerante, de onde que isso vem? Conseguem perceber o que eu estou falando? Que essa Revolução Verde, ela vai impactar diretamente a nossa vida hoje, o que a gente come no dia a dia. Continuando, essa revolução, ela tem os seus lados positivos e negativos. E isso é uma questão de ponto de vista, de interpretação. Eu vou falar os fatos e aí vocês avaliam o que vocês consideram positivos e negativos. Por exemplo, a partir da Revolução Verde, a gente começou a produzir mais alimento em menos tempo. Chegou um momento em que a gente tinha até mais comida do que pessoas no mundo. Aí vocês devem estar pensando agora, mas senhora, é verdade, né? Se a gente como ser humano, né, consegue produzir mais alimento do que pessoas que têm, por que tem pessoas que passam fome? Momento de fritar o cérebro aí, pensem um pouquinho sobre isso. Continuando. Além disso, a Revolução Verde, por meio da aplicação do conhecimento científico, químico, biológico na produção de alimentos, vai ter o desenvolvimento dos alimentos transgênicos, dos agrotóxicos, de uma agricultura mais mecanizada, ou seja, usando máquinas. E aí agora vocês podem pensar o que tem de positivo, o que tem de negativo nessas coisas. Coloquei um pequeno glossário aqui do que é nômade sedentarização, para o caso de vocês esquecerem, ou também pode voltar esse vídeo. E as 10 questões da atividade, que estão muito
fáceis. Por favor, hein? Então, eu vou ler rapidinho, mas eu sei que vocês vão tirar de letra porque vocês são muito espertos. 1. Como que os primeiros habitantes viviam? Lá na pré-história, como que eles sobreviviam? Depois, como que era a divisão do trabalho nesse momento da história? O que é a divisão do trabalho? É quem faz o quê? Então, falou lá no vídeo. 3. Por que o desenvolvimento da agricultura foi uma revolução na história da humanidade? Por que mudou e o que mudou a partir da Revolução Agrícola? E aí, se você é aquele meu aluno favorito, especial, vocês devem estar pensando nesse momento. Mas, senhora, a senhora não falou que esse negócio aconteceu na pré-história? Então, por que está escrito que foi uma revolução na história? A senhora errou, hein? Bateu com a nave. Não, meus queridos, eu explico. Última aula. Quem está prestativo, vai lembrar que a gente viu que aquela divisão da história, pré-história e história com base na escrita, é preconceituosa. Então, eu posso sim chamar esse período que está na pré-história de história. Desde que eu tenha esse conhecimento para fins de prova e etc., eu consigo entender que esse período, por mais que esteja no chamado pré-história, é história, tá bom? Porque eu tenho fontes, eu tenho como estudar, eu tenho conhecimento científico sobre esse período. Então, isso aqui não está errado. É uma revolução na história, por mais que tenha ocorrido na pré-história. 4. Em qual período histórico a Revolução Agrícola aconteceu? Eu vou fingir que eu não acabei de dar a resposta, tá bom? 5. Qual a relação entre o desenvolvimento da agricultura e o nomadismo? Então, como que uma coisa impacta na outra? Como que o ser humano aprender a plantar e a criar os seus animais vai influenciar no fato dele ter sido nômade, ou seja, ficar mudando de um lugar para o outro. 6. Hoje, você seria capaz de viver apenas de alimentos que pode plantar ou de animais que pode caçar ou criar? Justifique. Então me explique isso aí, você acha que você consegue? 7. Qual é a origem da maior parte dos alimentos consumidos por você atualmente? Por você mesmo, aí dentro da Fundação Casa. Ou se você quiser pensar lá quando você estava no mundão, de onde que vem a maior parte das coisas que você come? Já parou para pensar nisso? 8. Agora você vai pensar. Pense no processo produtivo do pão francês. Esse pãozinho aí que eu tô ligada que vocês trocam de vez em quando. Quais ingredientes estão presentes nele? E o que foi necessário para que se tornasse um pão? Como que esse pão chega até o seu consumo? Eu quero que vocês percebam que o fato de vocês comerem um pão também é um processo histórico, porque não existia pão na pré-história. Então, como que surgiu a ideia de juntar isso com aquilo e fazer isso e aí dar um pão? Entende? Então, tem um processo histórico em tudo no dia a dia de vocês, inclusive no pãozinho que vocês trocam. Continuando. 9. Compare os seus hábitos alimentares hoje, o seu estilo de vida, com os hábitos alimentares e o estilo de vida da humanidade nos seguintes períodos: Paleolítico e Neolítico, que formam lá a pré-história. Então, comparando como você vive hoje com como os seres humanos viviam na pré-história, no Paleolítico, antes da agricultura, e no Neolítico, depois da agricultura, o que a gente tem? Eu vou dar uma dica. Qual é a distância entre você e o seu alimento? E qual é a distância entre o homem lá do Paleolítico e o alimento dele, e o homem do Neolítico e o alimento dele? Será que as nossas relações com a nossa alimentação, elas se aproximaram, elas se distanciaram? O que aconteceu? 10. Qual a diferença entre Revolução Agrícola e Revolução Verde? E quando e como aconteceu cada uma? Aí vocês vão usar esses dois textos que estão em cima para responder. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, que vocês tenham aprendido alguma coisa nova, que vocês tenham conseguido matar um pouquinho da saudade de mim, porque eu não matei toda a saudade que eu tô de vocês, mas semana que vem eu tô aqui de novo. Então é isso. Bom dia, boa aula, bons estudos, fiquem calmos, vai ficar tudo bem e isso vai passar, tá bom?